Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem nascer com um imã invisível para oportunidades, enquanto outras lutam a vida inteira sem atingir absolutamente nada do que desejam? E se eu te dissesse que um dos maiores pesquisadores do sucesso da história, Napoleon Hill, descobriu um segredo tão poderoso que foi escondido por décadas, usado apenas por empresários, líderes e milionários silenciosos que mudaram seus destinos com uma simples mudança mental? Hoje você vai descobrir esse segredo. Não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa se está começando do zero. O que você vai ouvir agora pode transformar completamente a forma como você pensa sobre riqueza, progresso, mentalidade e propósito. E eu preciso te avisar, depois que você ouvir isso, não tem mais volta. Você não vai conseguir viver a vida da mesma maneira. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos entrevistando os homens mais influentes da época. Ele analisou com precisão cirúrgica cada hábito, cada decisão, cada padrão de comportamento que fazia essas pessoas prosperarem enquanto o resto do mundo fracassava. Ele percebeu que o sucesso não era sorte, não era herança, não era privilégio. Era mentalidade aplicada com disciplina extrema. E foi nesse processo que ele encontrou algo que mudou tudo. Uma lei silenciosa, invisível, mas extremamente poderosa. Uma lei que age o tempo inteiro, esteja você consciente dela ou não. As pessoas que entendem essa lei aceleram o sucesso. As que ignoram passam a vida tentando sobreviver. E é exatamente essa lei, esse princípio escondido, que você vai entender agora. Prepare-se porque estamos apenas começando. Descoberta da lei silenciosa. Napoleon Hill percebeu algo que ninguém antes havia ousado estudar com tanta profundidade. Tudo o que uma pessoa realiza na vida é resultado direto do estado mental que ela cultiva diariamente. Não são os acontecimentos externos que moldam o destino, mas sim a maneira como cada indivíduo interpreta, reage e direciona seus pensamentos diante desses acontecimentos. A maioria das pessoas vive como folhas ao vento, um dia animadas, no outro desmotivadas, um dia com foco, no outro completamente perdidas, um dia acreditando no próprio potencial, no outro duvidando da própria existência. Hill percebeu que o maior erro da humanidade é acreditar que os pensamentos são coisas soltas e sem impacto. Mas para ele, os pensamentos eram forças vivas, magnéticas, capazes de atrair resultados, bons ou ruins. Foi aí que ele escreveu uma das frases mais impactantes de sua carreira. Você é o mestre do seu destino porque você é o mestre dos seus pensamentos. E essa não é apenas uma frase bonita. É uma lei. Uma lei rígida, matemática e imutável. Quando uma pessoa pensa de maneira direcionada, clara e consistente, ela desperta um tipo de poder interno que altera seu comportamento, sua energia, sua disciplina e até a forma como as pessoas ao redor reagem a ela. É como se o universo reconhecesse sua intenção e começasse a abrir caminhos, oportunidades, conexões e circunstâncias favoráveis. Mas quando a mente é caótica, insegura, apressada, ansiosa, negativa, o resultado é sempre o mesmo: fracasso, frustração, estagnação. Hill entendeu isso cedo. E ao entrevistar homens como Rockefeller, Edison, Ford, Carnegie e tantos outros, ele descobriu que todos tinham algo em comum. Uma visão clara do que queriam e um pensamento disciplinado para sustentar essa visão. Nada de ansiedade, nada de dúvidas. Nada de se der errado. Eles tinham uma convicção tão poderosa, tão inabalável, que a própria realidade começava a se ajustar aos seus objetivos. Hill chamou isso de definiteness of purpose, o propósito definido, e afirmou que nenhuma conquista significativa acontece sem ele. O segredo silencioso começa aqui, mas está longe de terminar aqui. Propósito definido, o primeiro pilar do sucesso. Napoleon Hill afirmou que a maior tragédia da humanidade não é a pobreza, nem a falta de educação, nem a ausência de oportunidades. A verdadeira tragédia é que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem saber exatamente o que quer. Hill dizia que um indivíduo sem propósito é como um navio sem leme.
Qualquer corrente o arrasta, qualquer vento o desvia, qualquer tempestade o destrói. Mas quando uma pessoa estabelece um propósito definido, claro, específico e pessoal, ela se torna invencível, porque de repente tudo passa a fazer sentido. As dúvidas desaparecem, a motivação deixa de depender de humor, e o medo perde completamente a força. Hill aprendeu isso diretamente com Andrew Carnegie, o magnata que o desafiou a estudar a mente dos grandes homens. Carnegie lhe disse algo que ficou marcado por toda a vida. A maioria das pessoas desiste porque não sabe o que realmente quer. A minoria que sabe não para até conseguir. Esse foi o gatilho. Hill entendeu que o sucesso começa quando o indivíduo cria uma imagem mental tão forte do seu objetivo que se torna impossível ignorá-la. Não é um desejo fraco. Não é um seria bom se acontecesse. Não é um sonho vago. É uma decisão, uma escolha firme, uma determinação completa. E então Hill começou a perceber padrões. Pessoas com propósito definido levantavam mais cedo e agiam com mais energia. Tomavam decisões mais rápidas e se recuperavam mais facilmente dos erros. E atraíam pessoas que queriam ajudar e persistiam mais. E viam oportunidades onde outros só viam obstáculos. Era como se o propósito funcionasse como um imã mental, que reorganiza toda a vida ao redor dele. Mas havia algo ainda mais surpreendente. Para Hill, o poder do propósito definido era apenas o primeiro passo da fórmula silenciosa. O segundo passo era ainda mais poderoso. E também o mais negligenciado pela maioria das pessoas. O poder da mente mestra. A força que multiplica resultados. Napoleon Hill percebeu, ao entrevistar centenas de homens bem-sucedidos, que nenhum deles chegou ao topo sozinho. Todos, sem exceção, tinham algo em comum. Faziam parte de uma mente mestra, um grupo de pessoas com inteligência, energia e visão alinhadas ao mesmo objetivo. E Hill descobriu que esse conceito era tão poderoso que poderia multiplicar o progresso de qualquer pessoa que o aplicasse. Para ele, a mente mestra era mais do que um grupo. Era uma força invisível. Criada quando duas ou mais mentes trabalham em perfeita harmonia em direção a um objetivo comum. Quando isso acontece, surge um poder extra, algo que vai além da soma dos indivíduos. Hill descreveu esse fenômeno como um terceiro cérebro, uma inteligência superior que nasce da união de ideias, perspectivas e energias. E a diferença entre quem prospera e quem permanece estagnado é justamente essa. E pessoas comuns tentam fazer tudo sozinhas. Pessoas extraordinárias constroem alianças. Henry Ford, por exemplo, nunca foi o mais inteligente da sala. Edison falhou milhares de vezes antes de inventar algo revolucionário. Mas ambos tinham uma mente mestra que os impulsionava, os guiava e evitava que desistissem. Hill entendia que quando você se conecta com pessoas que acreditam em você, algo muda dentro de você. Seu foco aumenta, sua criatividade se expande, sua disciplina se fortalece, sua visão se aclara e, principalmente, você para de carregar o peso da vida sozinho. Mas existe um detalhe crucial. Uma mente mestra não é qualquer grupo de pessoas. Não é estar perto de quem te desmotiva. Não é buscar a aprovação de quem acha seus sonhos grandes demais. A mente mestra exige harmonia, exige confiança, exige visão compartilhada. Hill foi claro. Junte-se a quem desperta sua grandeza, não a quem diminui seus sonhos. E à medida que você se aproxima dessas pessoas, sua energia começa a mudar. Seu comportamento muda, seu ritmo muda, sua visão se amplia. E, inevitavelmente, seus resultados também mudam. A mente mestra é a ponte entre o propósito e a realização. É o acelerador que transforma desejo em conquista. Mas Hill sabia que ainda havia um terceiro elemento, um ingrediente mental indispensável, que separa os vencedores dos derrotados. E é aqui que a verdadeira transformação começa. A fé aplicada, o combustível invisível que transforma pensamento em realidade. Para Napoleon Hill, havia uma força mental tão poderosa, tão determinante e tão essencial para o sucesso, que ele dedicou capítulos inteiros a ela. Essa força é a fé aplicada, não no sentido religioso, mas no sentido psicológico, emocional e mental.
Hill dizia que fé é a capacidade de acreditar no resultado antes mesmo de existir qualquer prova física de que ele vai acontecer. E esse foi um dos maiores choques da sua pesquisa, porque ele percebeu que os grandes homens não esperavam evidências, garantias ou sinais. Eles criavam a própria certeza. Eles acreditavam no resultado quando tudo ao redor dizia que era impossível. Edison acreditava que encontraria o filamento perfeito mesmo após 9.000 falhas. Ford acreditava no carro popular quando todos riam da ideia. Carnegie acreditava que poderia construir o maior império de aço dos Saint-Saëns, começando como mensageiro. E o que todos eles tinham em comum? Uma fé inabalável, uma convicção que não aceitava dúvidas. Hill dizia que a fé funciona como um comando direto ao subconsciente. Quando você acredita verdadeiramente, sua mente começa a criar novas ideias, enxergar soluções onde antes via problemas, e aumentar sua persistência, e mudar seu comportamento, elevar seu padrão de ação, proteger seu foco, eliminar pensamentos sabotadores. É como se você entrasse em um estado de energia onde tudo começasse a conspirar a seu favor. Mas existe um detalhe crucial que quase ninguém entende. A fé não nasce do nada. Ela precisa ser construída, alimentada, treinada, repetida, reforçada. Hill afirmava que a fé é o resultado de 3 elementos principais. E autossugestão, alimentar a mente com declarações poderosas. Repetição disciplinada, treinar o cérebro até acreditar. Ação constante, provar para si mesmo que é capaz. Ele dizia que a fé é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. E quanto mais forte ela fica, mais seu mundo muda. Porque a fé elimina o medo. E quando o medo desaparece, você age com uma força que a maioria das pessoas jamais experimenta. Hill concluiu que não existe sucesso verdadeiro sem fé aplicada. É a ponte entre o desejo e a realização. É o fogo interno que transforma a intenção em movimento. Mas a fé sozinha não é suficiente. Ela precisa de um 4º elemento, talvez o mais crucial de todos, que separa os sonhadores dos realizadores. Um elemento que, segundo Hill, é o verdadeiro divisor de águas entre quem vence e quem desiste.